Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Carlos. Vamos falar hoje um pouco sobre a transição do período feudal, que vai até o século XI, para a transição do ressurgimento, revigoramento das cidades medievais. Bem, isso se deveu por algumas questões. Uma é novas inovações técnicas na agricultura. Tá? O arado de ferro vai ser um elemento muito importante que vai aumentar a produção e o preparo da terra para o cultivo. Também houve um aumento de produção e esse aumento de produção foi muito propício para que as pessoas voltassem a fazer trocas comerciais. Elas foram cada vez mais distantes do lugar onde moravam. Isso se deveu muito pelo fator das rotas comerciais já estar crescendo e estáveis. Os produtores agora poderiam trocar seus alimentos nas feiras que começavam a acontecer mais constantemente. Tá? Essas feiras duravam entre 15 a 60 dias. Tá? E algumas cidades italianas vão sair na frente desse processo. Gênova, por exemplo, vai ser uma das cidades. Elas trocavam alimentos na região e também com outros mercadores de outras localidades. As rotas comerciais vão ser reestabelecidas. Regiões da Ásia, como Trípoli e Constantinopla, vão ser muito importantes para esse processo. Essa rede comercial então vai dar um novo fôlego para as cidades. A vida que antes estava voltada para o campo, agora a cidade volta a ter destaque. Esse é um momento que é o renascimento comercial das cidades, e ali vão ser constituídas algumas associações muito importantes, como por exemplo algumas ligas e corporações de ofício. Essas ligas e corporações de ofício estabeleciam critérios de amparo e assistência, tanto para o momento de dificuldade financeira ou doença e velhice. Além do mais, ela estabelecia alguns critérios muito importantes para a qualidade do seu produto. Os artesãos, por exemplo, estabeleciam qual tipo de couro, material que ia usado para o seu determinado produto. E eles então tentavam estabelecer um critério de qualidade, de oferta do produto no mercado e até do seu preço final. Com isso, eles tentavam diminuir a disputa que pudesse acabar com o seu ofício, tanto em termos de competição para o seu sustento, como até da qualidade do seu produto também. Essas ligas camponesas, essas ligas de comerciantes e artesãos vão ser determinantes para o futuro. Nas cidades, também estabelece alguns critérios hierárquicos de aprendizagem, tá, para se estabelecer como mestre. Os artesãos, por exemplo, primeiro você ia para uma oficina ser aprendiz, só recebia alimento ou moradia, ficava trabalhando ali sob a tutela de algum mestre. Depois ele poderia realizar uma prova prática para realizar a conclusão, para ele ser um oficial. Aí sim ele ia ganhar dinheiro e poderia se sustentar. Depois de 7 anos como oficial, ele poderia fazer uma nova prova e, se ele fosse eficiente com seu trabalho, ele poderia ser mestre. Aí, se ele tivesse também condições financeiras, ele poderia abrir uma oficina para ele próprio. Esse momento também é muito importante, que é o momento também das cidades ganhar uma certa autonomia. As cidades antigas, elas eram vinculadas ainda aos nobres da época, duques, bispos e outros aristocratas. Ainda o direito feudal sobre aquela cidade ficava ainda sendo exercida, tinha que pagar altos tributos para esses nobres. Então, alguns comerciantes, banqueiros, compravam a sua liberdade, digamos assim.
eram as cartas de franquia. A partir da compra das cartas de franquias, eles poderiam agora fazer assembleias, constituir uma certa democracia nas cidades. Então, era uma espécie de compra da sua liberdade. Isso aconteceu, cada país vai ser um pouquinho diferente dessa constituição dessa liberdade na cidade. Mas a cidade mostrava, a partir de agora, que ela era um pouco mais participativa do que o campo. Isso é um campo muito importante porque, tanto na arte como no comércio, vai ter maior liberdade, as individualidades vão cada vez ganhar mais espaço e o renascimento cultural também científico vai ganhar espaço nesse campo. Muito bem, bons estudos, fique com Deus.